Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos em Santos, no Porto, mas em Lisboa, sim, no encontro das águas do Rio Tejo e do Oceano Atlântico. Estamos aqui, esse aqui é um porto natural, no estuário do Rio Tejo, em Portugal. Não é na casa do Luigi, nem do Trielli, naquela boa e velha Santos, onde eles faziam aquelas besteiras que eles tanto contam. Bom, o fato é que aqui, meu amigo, é de fato um porto que está capacitado para receber navios de qualquer porte. Essas obras assim recentes, obviamente esse porto não é recente, ele é lá mais ou menos no último quarto do século XIX, aproximadamente, quando Lisboa tinha um sonho de ser o cais da Europa, o que não aconteceu por inúmeras razões que não tem necessariamente a ver com o programa de hoje, mas a Guerra dos Mares e os portos têm. Então hoje nosso assunto será sobre isso, meu caro, a Guerra dos Mares, nesse belíssimo porto de Lisboa, em Santos. Ou será o Porto de Santos em Lisboa? Não, é o Porto de Lisboa, em Santos. Meu amigo, isso mesmo, estamos vivendo a Guerra dos Mares e ela não é pequena. Aliás, vou até citar o Freud, né? A gente tem que se interessar por aquilo que não está dito. Mas antes de começar sobre isso, claro que tem que falar sobre a questão do Trump e sobre como os liberais estão querendo jogar o estouro dessa bolha financeira, causada exatamente pela expansão monetária e pela todo o sistema de Bretton Woods, que foi pensado para ser um sistema rentista pelos grandes bancos no colo do Trump. Na verdade, os liberais criam um problema e estão culpando quem está tentando resolver. Desde o ano passado, aqui no GE Economia, eu falei várias vezes tudo o que está acontecendo no sistema americano agora. Os americanos, eles já esperavam por uma recessão. Olha esse gráfico aqui que a gente está mostrando. Em 2024, no final de 2024, a inadimplência dos cartões de crédito lá nos Estados Unidos já tinha pulado, estourado, mostrando a insustentabilidade desse modelo de sistema de dívidas eternas para financiar o consumo e a bolha do mercado financeiro. O número de falências em 2024 já tinha aumentado brutalmente, atingiu mais de 690 empresas, um número extremamente alto, comparável apenas ao número de falências de 2010. E a alocação de investimento feito em ações, que é do mercado de ações de investidores, atingiu 51%. Foi a alocação mais alta de investimentos para o mercado de ações desde 1952. E apenas, meu caro, 10% das pessoas que trabalham e recebem cascalho, remuneração, dividendos nos Estados Unidos, eles são responsáveis por metade de todo o gasto do consumo. Ou seja, 10% das pessoas responsáveis por 50% do consumo. O que isso quer dizer, Arthur? Quer dizer que o povo não está comprando nada. A economia americana estava baseada em dívida, no endividamento brutal do país e das empresas. Para você ter ideia, $4 de endividamento geraram $1 de crescimento econômico nos Estados Unidos. Ou seja, é de 4 para 1. Meu amigo, isso é insustentável. E é claro que existe uma bolha gigante. O tamanho, a capitalização do mercado de ações nos Estados Unidos era de 64 trilhões de dólares, metade do PIB mundial. E para você ter ideia, o mercado europeu é 4 vezes menor do que isso. O mercado de ações americano é 2 vezes maior do que o da China, Hong Kong e Europa, combinados, meu amigo. E se você pegar 64 tri era o valor do mercado de ações americano. Se você pegar todas as bolsas do mundo, o valor é de 62 tri. Claro que isso era sustentável e o Trump está corrigindo o problema. Mas esse sistema de tarifas, toda essa mudança do sistema econômico, ela é muito mais complexa do que simplesmente está sendo dito pelos liberais e pela mídia atual. Eles estão jogando um problema na conta do Trump, enquanto o Trump está simplesmente mudando o sistema global econômico que não é mais sustentável. E é esse sistema econômico que simplesmente está sendo trocado por um novo sistema. O que o Trump está fazendo é pensando os Estados Unidos no longo prazo. E ele já falou, nós vamos ter momentos difíceis, mas depois nós vamos sair maior. Não dá para você fazer uma obra na sua casa, consertar um vazamento sem quebrar a parede. É impossível. O que os liberais querem? Cara, raspa aí e pinta. Daqui a 2 meses está vazando de novo e está feio de novo. Essa economia liberal, entende? O que o Trump está fazendo é mudando tudo isso. Então é óbvio
que ele está mudando exatamente esse sistema que a gente está falando. E é dessa mudança que a gente vai explorar muito, conversar bastante, porque as mudanças não são triviais. Ele está fazendo isso na área diplomática, mudando a forma de estabelecer uma nova diplomacia mundial, está mudando o sistema econômico, está mudando a ordem, a estrutura de um sistema econômico que simplesmente não favorecia os Estados Unidos. Ele está voltando ao velho modelo da economia política, né, conhecida exatamente como o sistema americano da economia política, que é a formação de uma verdadeira soberania, pensando no modelo na cabeça do List, do Frederick List, que falava, e do Hamilton, que escreveu lá o relatório de manufaturas, pensava exatamente isso, como desenvolver a indústria, e para isso tem que adotar certas práticas protecionistas. As tarifas do Trump não têm nada a ver com 1929, nada a ver com o que os caras estão falando, gerou problema da Grande Depressão. Não, porque ela é desproporcional. O que o Trump está fazendo, de fato, hoje, é reconstruir a base da indústria americana. E aí, meu amigo, eu sei que é clichê, o Luigi vai dizer que vai embora, mas não tem como você fazer omeletes sem quebrar ovos, meu caro. Mas, voltando ao nosso ponto de hoje, que estamos aqui no Porto, como já falei, nós estamos vendo uma guerra dos mares. E essa é uma guerra das mais importantes para a geoeconomia nesse momento. E exatamente porque pouca gente falou disso, é que ela se torna muito mais relevante. Volto à frase do Freud: na geopolítica e na geoeconomia também nos interessa o que não é dito. E a pergunta é, por que o Trump não reclamou do fato do BlackRock não ter conseguido comprar os portos no Panamá? Veja, ele anunciou, chegou lá, falou para o mercado americano, falou para todo mundo que a CK Hudson estava, enfim, assinando a venda dos portos para a BlackRock. Isso não aconteceu. Na verdade, eles adiaram a venda, o acordo oficial da venda dos 2 portos no Panamá e falaram, olha, vai ser para a próxima semana. E acabou adiando de vez. Isso saiu no relatório da South China Morning Post e dizendo que, os caras adiaram por tempo indeterminado. E o Trump simplesmente não falou nada. Ele comemorou quando os caras assinaram, a diplomacia americana comemorou quando anunciou, mas ficou em silêncio. O fato é que a administração estatal chinesa, que cuida da área de regulamentação e do mercado da China, abriu uma investigação sobre essa operação. Quer dizer, o principal órgão regulador de mercado disse para todos, em resposta a esse movimento, que eles estão analisando e que estão fazendo uma investigação profunda sobre esse deal. E esse é o ponto importante, que para o chinês, meu amigo, isso não é apenas um negócio de acordo com uma lei de mercado financeiro, com a lei liberal, não. Eles lá têm uma lei que protege a concorrência justa no mercado e quer salvaguardar exatamente os interesses públicos, que significam os interesses geopolíticos da China. Então, veja bem, essa mesma declaração relativa a essa investigação, ela foi publicada ou republicada no site do Escritório de Assuntos de Hong Kong, de Macau e da China. Então isso não foi pouco não, meu amigo. Esse foi o maior desafio ou estratégia do Trump de retomar o canal do Panamá. O Trump chegou lá e falou, vou comprar isso aí, BlackRock vai comprar. Não aconteceu. E o corpo diplomático americano ficou em absoluto silêncio. Porque existe um motivo histórico que explica a seriedade da reação da China e o silêncio do Trump nessa transação, que reflete o tamanho da Guerra dos Mares. Para a gente entender onde isso começa, o período traumático para a China dessa questão dos mares começa em 1839, quando os britânicos chegaram lá com canhões, abriram na base da porrada o mercado chinês para o comércio do ópio, que ficou conhecido como a Primeira Guerra do Ópio. E ela foi resultado exatamente dessa invasão pela parte dos mares, onde na época o Império teve que aceitar fazer as pazes, assinando uma série de tratados considerados humilhantes, impostos exatamente por um direito internacional. Esse tratado foi conhecido como Tratado de Nanquim, que foi assinado em 29 de agosto de 42, a bordo de uma fragata da Marinha Real Britânica que estava ancorada no rio Yangtze, a mais de 200 milhas do interior. Então, é óbvio que naquela época, tantos outros navios britânicos, alguns que foram feitos, inclusive, construídos de ferro mesmo, pesadaço, movidos a vapor, devastaram, meu amigo, a frota
basicamente navios de madeira dos Qing que viraram lixo. Eles penetraram nos sistemas fluviais da China, exploraram todas as fraquezas das defesas costeiras chinesas para entregar, no final das contas, termos altamente desfavoráveis para a China, que ficaram conhecidos na China como os tratados desiguais. Esse episódio vai fornecer para a gente um insight crucial sobre o propósito que os líderes chineses têm hoje em empregar o direito internacional, e atenção, eles estão usando o direito internacional criado no Ocidente como arma. A maioria da invasão do território chinês, né, por países ou por potências ocidentais, veio do mar. Essa frase é de um alto quadro, né, de um funcionário chinês, e os estudantes são ensinados exatamente isso, que os sofrimentos da China nos tempos contemporâneos se originaram principalmente do mar. Entendeu? Aí vem o Trump com o BlackRock e dá uma sacada e toma, não foram 2 portos, nós vimos lá, foi uma série de portos em inúmeros países, né, da influência chinesa. Óbvio que desde essa época, né, que eu comentei, os estudiosos e também as autoridades chinesas lamentam e consideram um erro estratégico da China não ter cuidado dos mares. Foram mais de 400 invasões marítimas que obrigaram, né, os governantes a aderir a demandas e acordos estrangeiros, o que veio a ser chamado, conhecido na geopolítica, dentro da visão chinesa, dos sistemas de tratados desiguais. Esses sistemas de tratados desiguais começam aqui no século XVIII e falam claramente, eles dizem o seguinte, cara, foi um fracasso nosso. Entendeu? Porque esses sistemas não permitiram que a República Popular da China fosse reconhecida e pudesse, de fato, crescer até o início aí do século XX. Então, eles entenderam que o uso do direito, a militarização do direito internacional, ao uso como arma, era um dos maiores instrumentos de poder político. E é por isso que um dos objetivos do governo chinês passou a se tornar uma potência marítima. Mas não é só da construção de navios, não é só de comércio exterior, é a capacidade de fazer e moldar regras internacionais. Isso que os chineses têm feito. Aliás, eles invadiram literalmente os órgãos da ONU e de outros países para poder criar regras internacionais de dentro para fora. Eles não se opuseram às regras existentes, eles simplesmente entraram dentro dos órgãos e começaram a fazer política, geopolítica, usando o direito internacional, perguntando quem decide sobre as regras do direito internacional, como é que essas leis internacionais são interpretadas, quais são os processos que levam elas a serem implantadas, quais são as regras que estão em jogo, qual é a influência sobre a ordem internacional. A partir dessa pergunta, a China resolveu criar e guiar ativamente o seu país na direção de uma mudança na ordem internacional. Quem disse isso até foi um cara chamado Yang lá, que não é Jung não, era o Yang, né? Um dos líderes, uma das lideranças centrais da China, naquele 19º Congresso Nacional do Partidão Comunista lá do PCC chinês, né? Porque tem outro, tô falando do chinês. Então, o secretário na época, também geral, que era o Jiang Zemin, ele disse que a China tinha nos mares uma tarefa histórica que começou a ser implantada realmente a partir de 2000. E aí foram inúmeras iniciativas de política interna, leis, regulamentos, tudo isso eles foram criando, meu caro, para dar um aparato de assuntos marítimos do que eles chamaram do Estado e o partido. O Xi Jinping, esse aí, né, atual líder chinês, ele dirigiu um esforço concentradíssimo para alcançar objetivos ainda mais específicos que foram considerados necessários para construir esse poder marítimo, transformar a China numa potência. E isso passou por defender uma transformação de capacidades econômicas, tecnológicas, atenção, administrativas e militares da China no seu domínio marítimo para salvaguardar os direitos e interesses marítimos da China. Você entende? Agora vem esse deal do BlackRock. Então, a China não está pensando simplesmente em construir uma capacidade naval abrangente, né,
ela está querendo se destacar em todas as facetas da atividade marítima, porque ela entendeu que isso era uma falha, um ponto fraco na sua geopolítica. E esse processo não foi simples, porque ele parte de dentro de uma liderança chinesa, mas que olha o direito internacional e as regras marítimas como algo que tem que fazer parte da influência dos interesses chineses. Então, em última análise, essa visão jurídica que a China tem do direito internacional marítimo, das questões do direito do mar, foram para eles um primeiro passo para avaliar e criar um plano de país. Quais são as crenças, por exemplo, que animam, então, essa abordagem da China nessas regras, né? Como é que essas ideias deles são expressas em atitudes contemporâneas reais hoje dentro da área de portos? Por exemplo, a China tem o porto de Paranaguá. A empresa que hoje tem, que investe no Porto de Paranaguá dentro do Paraná, é chinesa, como tantos outros portos. Eles estão comprando minerais, estão comprando os portos, eles estão comprando a cadeia de produção. Só isso? Não, eles estão começando a fazer as regras, meu caro. Então, um elemento chave dessa estratégia deles e dessa narrativa que eles falam dentro da mídia é que o Ocidente usou o direito internacional para fazer o domínio de uma China fraca, tá? E o principal funcionário hoje de relações exteriores da China, que é o Yang Jiechi, acho que é isso porque eu não falo chinês, como você sabe, ele divulga, tá? Felizmente, com orgulho, mais de 25 mil tratados bilaterais. Meu caro, os caras criaram 25 mil tratados bilaterais do Partidão e fizeram mais de 500 convenções multilaterais na área marítima. E eles se tornaram uma voz influente na regulação. Veja bem, no campo do direito, eles entenderam como isso é utilizado. E essa estratégia da China, eu estou batendo nisso, porque ela é exatamente o que aconteceu no Brasil. A China inverteu os papéis inteligentemente, mas no Brasil nós temos o mesmo problema com a pauta ambiental. Há a utilização de um direito internacional que chega na Suprema Corte brasileira para não deixar o Brasil se desenvolver e criar regras que tornem o Brasil fraco. A estratégia foi a mesma, meu amigo. Então, eles entenderam que a utilização das regras legais internacionais eram, eu vou repetir isso, usadas como arma, da mesma forma que está sendo usado no sistema financeiro, nas áreas de compliance, nessa indústria do compliance, agora na tentativa de fazer a regulação das redes sociais, né, pelo complexo industrial da censura e também dentro da pauta ambiental. Tudo isso são princípios básicos de direito internacional que estão sendo empurrados no Brasil contra os interesses do Brasil. Só que os chineses perceberam isso na Guerra dos Mares. Os governantes atuais da China, eles se posicionaram, então, como campeões do sistema jurídico internacional. Cara, eles investiram muito em funcionários como esse Yang Jiechi, tá? Que deliberadamente, visivelmente, né, empurrou essa ideia da importante arma do direito internacional, frase dele, para avançar, meu amigo, com os interesses chineses. Tá? E, retoricamente, eles têm feito isso com o mundo também em desenvolvimento. Falando, ó, todo mundo aí, a Europa, o Ocidente, usou o direito como arma. Então, a verdade é que todo esse comércio internacional que nós vemos, ele não veio de contratos, como dizem os liberais, ele veio de armas, né, do sistema militar. Então, esses contratos que formam todo o sistema internacional, eles vieram sob a coerção do poder do fogo ocidental superior. E não, como dizem os liberais, né, de contratos, da livre negociação, da livre iniciativa, da livre vontade de negociar. A realidade que a gente vê na história, meu amigo, é o seguinte: assina o contrato ou o pau vai torar. Sim, isso é exatamente o que aconteceu, inclusive no Brasil, aqui, de certa forma, com as pautas ambientais. Nós vivemos um mundo hoje de comércio internacional semi-colonizado. E isso a China também acha. E veja, não é que ela tem aqui para nos libertar, ela veio cuidar da vida dela. Ela está fazendo uma alteração das práticas jurídicas internacionais, não é para salvar o Brasil, não, é para salvar a si. Né? Ela está usando o que eles mesmos dizem, usar a civilização barbárie contra o bárbaro. Ou seja, eles tentam tomar emprestado
todo esse repertório ocidental, que é bastante robusto do direito internacional, só que eles não se opõem diretamente a isso. Eles usam como instrumento para limitar o domínio do direito internacional sobre a sociedade chinesa. Então, é uma parte inteligente que o Brasil deveria adotar, por exemplo, dado que a gente não consegue se opor a todas as práticas que a ONU e a Europa e Bruxelas tentam impor, e os Estados Unidos globalistas, nós temos que fazer o quê? Dentro de uma ordem jurídica internacional que já existe, nós temos que simplesmente aprender a criar uma nova ordem fundamentalista de Westfália, por exemplo. Sermos aí um defensor da inviolabilidade da soberania, tá? Para que a gente possa proteger o nosso mercado, que foi exatamente a estratégia chinesa. Eles foram muito inteligentes nisso, tá? Então, se você pegar, por exemplo, e há uma alteração de percepção de estratégia, porque quando você teve a Revolução Cultural, eles na China, eles não fizeram esse tipo de plano. Os caras destruíram o ensino superior na China. O Mao acabou com o ensino superior. Ele acabou com o direito internacional, né? Aliás, o direito internacional, na época da Revolução Cultural, simplesmente foi levado a um niilismo completo. Eles desprezaram a lei do Ocidente, negaram qualquer sistema legal, ignoraram a educação jurídica. As faculdades de direito na China foram fechadas, usadas como hospital psiquiátrico. Aí eu vou dizer, aí eu concordo. Aí, aí eu concordo, mas brincadeira, né? Armazenaram comida e até virou quartel para militar. Quer dizer, os professores de direito e os profissionais, eles foram enviados para o campo de reeducação. Porra, até que não é má uma ideia. Brincadeira, brincadeira. E fizeram alteraram isso. Claro que a China percebeu que foi um erro. No século XIX, os caras olharam, né, e viram os impérios britânicos e russos, né, lutando por uma primazia na Ásia Central. E, inclusive, essa época ficou conhecida como o Grande Jogo, e os caras perceberam tudo o que estava acontecendo em termos da importância de guerras geopolíticas. As linhas, por exemplo, territoriais da Pérsia, Afeganistão, do Tibete e da Índia, nessa época foram definidas por uma geopolítica e por uma economia que acabou influenciando todo o século posterior. Hoje, meu caro, há um novo grande jogo sendo jogado. Tá? Mas não é na Ásia Central mais, muito embora a Ásia Central, como você já viu aqui no Geoeconomia, é muito importante. Nem mesmo nessas zonas quentes modernas, onde o pau está torando, lá na Ucrânia, em Gaza, no mar da China Meridional, nada disso. O grande jogo hoje são nas águas geladas do Ártico. O domínio do Ártico será crucial para o controle estratégico de todo o hemisfério ocidental. E esse é o objetivo chinês, russo e do Trump. Eles entenderam exatamente isso, tá? E a China entende que para ganhar esse jogo que a gente está falando, o cara tem que ter controle do sistema jurídico internacional ocidental. E isso que tem atrás, por trás do BlackRock. É esse jogo que tem atrás, por trás da compra do Canal do Panamá, da venda, né, do bilionário do Li Ka-shing, que estava vendendo para o BlackRock. No momento em que todos os especialistas militares diziam, cara, que o risco de você ter aumento de pirataria, guerra por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, guerra no Mar Negro, corte de cabos, né, no submarino, no Báltico, os ataques que tiveram dos rebeldes lá do Houthi no Mar Vermelho e recentemente até mesmo a atividade militar chinesa no Pacífico, nesse momento de caos marítimo que nós estamos vivendo guerras quentes e localizadas, alguém vira e fala assim, pô, vou comprar todos esses portos. É claro que isso tem uma função estratégica e isso atende a interesses estratégicos dos Estados Unidos, muito mais complexos do que parece. Então existe uma guerra pelo domínio do Ártico, né, onde russos e chineses estão fazendo exercícios navais lá desde o ano passado. É um dos pouquíssimos lugares do mundo onde você tem novas rotas marítimas que estão realmente se abrindo. Tá? Ao mesmo tempo, a China tenta controlar esse novo grande jogo, construindo uma capacidade marítima gigante, assim como o Zewa já percebeu que precisam fazer isso para poder explorar os recursos minerais, né? E as novas rotas de comércio que estão sendo feitas por lá, colocar cabos de comunicação de fibra ótica para ampliar isso e poder também policiá-los e policiar esses cabos, tanto do ponto de vista da América e da sua segurança nacional, quanto
também comercial. Então, e a China do outro lado, controlando, tentando fazer isso, mas também reescrevendo a ordem internacional, reescrevendo as regras. Veja, os quebra-gelos hoje estão no topo da lista do Trump. E ele surgiu com um plano para construir esses cortadores lá polares, junto com os finlandeses e os canadenses. Mas ele fez isso lá no final do primeiro mandato, que curiosamente foi um acordo que foi levado também a cabo pelo Biden. Tá? Por quê? Porque a segurança marítima e ártica é um raro ponto aí de concordância do Trump, do Biden, dos democratas e dos republicanos. Aí você pega a Rússia, ela tem hoje a maior frota de quebra-gelos do mundo, sendo que 8 da sua frota são nucleares. Então, o ponto-chave ali do Ártico é um arquipélago chamado Svalbard, que eu falarei no próximo já, porque a Guerra dos Mares continua, meu caro, não é curtinha, não. Claro que depende da bagunça geopolítica que está tendo no mundo, que cada semana eu faço um planejamento e os caras acabam com o meu planejamento. Você não tem noção do que eu sofro fazendo esse programa. Mas, enfim, tudo isso para controlar o transporte comercial. Então, hoje, os Estados Unidos, ele tem 185 embarcações comerciais oceânicas. A China, meu caro, anote, tem 5.500 PEI. Então, é óbvio que, em teoria, o Pequim poderia desligar toda a economia americana, toda, sufocando o acesso à frota de navios, bloqueando as cadeias de suprimentos, mais importante, utilizando a lei internacional para dizer que há um comércio injusto e também bloquear a passagem através do mar da China Meridional. Tá? Dado, obviamente, que as frotas comerciais que os militares dos Estados Unidos recebem também a maior parte dos seus suprimentos, mesmo em tempo de guerra. Então a China hoje tem uma capacidade de simplesmente travar o comércio mundial e travar os Estados Unidos na sua capacidade também militar, pelo menos no mar, em função do não recebimento de suprimentos. Então é óbvio que hoje o Trump olha para isso e fala: precisamos de portos, preciso rebalancear o comércio internacional, cara, e preciso de navios. E é por isso que um pilar fundamental da estratégia trumpista, digamos assim, é exatamente juntar esses dois lados, o lado comercial e militar da construção naval. Tá? Então essa nova forma, essa nova maneira do Trump pensar, visa, objetiva, reformar as compras que são feitas, impulsionar a demanda comercial, tirar as barreiras à competitividade dos construtores navais americanos também, e ele precisa que esses caras tenham confiança e estabilidade para investir no longo prazo da indústria, porque senão não vão conseguir. E para isso ele precisa de tarifas, ele precisa proteger a indústria naval, não vai ser com uma política globalista neoliberal que vão se resolver o problema naval dos Estados Unidos, muito menos a sua exposição ao Ártico. Isso é assunto do Conselho de Segurança Nacional deles, meu amigo. Agora, muitas pessoas dentro do governo Trump, isso vai desde o Conselheiro de Segurança Nacional, que é o Mike Waltz, ao secretário de Estado, que é o Marco Rubio, passando também pelos conselheiros da Casa Branca, aquele Peter Navarro, né? E o Jameson, acho que é Jameson Greer, uma coisa assim. Todos esses caras olham e falam: nós precisamos ter uma estratégia marítima. Agora, como nós vamos manter esse curso? Como a gente vai conseguir fazer isso? Porque o Trump já disse aos canadenses que não vai deixar usar o quebra-gelo dos Estados Unidos, a menos que eles se tornem lá o 51º estado, né, dos Estados Unidos. Aí eles têm um pacto também com o Canadá e com a Finlândia, e diz que não vai ser afetado por questões comerciais. Existem várias questões que não estão bem resolvidas nisso, porque a capacidade marítima americana, meu amigo, ela atrofiou a tal ponto que essas alianças que ele faz com esses países são fundamentais para reconstruir. Esse grande jogo tem um problema: o Trump não vai conseguir ganhar sozinho. Não tem como, cara. Ele é brilhante na negociação, mas a construção naval é onde o Trump tem que colocar toda a sua aposta na política industrial, isso no chão. Veja bem, o Brasil pode ser muito útil para isso também, tá? Pode ser um transbordo dessa construção naval. Mas, para isso, ele precisa reconectar portos, controle do mar e juntar construção militar e comercial. Então, todo o treinamento que ele está fazendo hoje e toda a força que ele está usando de trabalho marítima,
ele pensa e está olhando para penalizar mesmo a China, com taxas portuárias, com restrições, mas ele também quer recompensar empresas e países que apoiam embarcações de bandeiras dos Estados Unidos e que estão apoiando a construção naval americana. A Guerra dos Mares hoje é uma das maiores guerras geopolíticas e geoeconômicas que nós realmente estamos tendo e estamos vivendo, entende? Por isso que esse acordo do BlackRock não foi dito pela imprensa no momento em que ele falhou, porque obviamente a China já indicou que não vai deixar assinar esse acordo. Recentemente, por exemplo, a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança dos Estados Unidos disse claramente que todas as políticas que estão sendo discutidas e que foram implementadas para a construção naval seria com um grande investimento e compromisso para realmente aumentar as capacidades marítimas dos Estados Unidos. E esse esforço é tão grande que ele é o maior programa de construção naval desde que eles fizeram aquela construção naval Liberty na Segunda Guerra Mundial. E para quem gosta de... Eu não sou um grande fã, mas eu pesquisei, esse foi o grande esforço aí de guerra, né, público-privada. Ela, na época, resultou na construção de mais de 2.700 embarcações em 18 estaleiros nos Estados Unidos, no período de 1941 a 1945, que foi parte desse grande esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial, onde os ELA construíram esses navios muito mais rápido do que os alemães poderiam afundá-los, o que não é um cenário hoje. Os Estados Unidos hoje não conseguem construir navios mais rapidamente do que a capacidade da China de afundá-los, infelizmente. Então, quando o Departamento de Defesa americano ele quer esse maior número de navios na água o mais rápido possível, ele pressiona toda uma indústria interna, inclusive de sindicatos, para que consiga fazer isso da forma mais rápida, gerando o maior número de empregos e a maior capacidade dentro dos Estados Unidos. Então, o quadro que se vê hoje, quando você vê de tarifas comerciais, não é apenas econômico, e esse é o erro desses liberais. O cara está olhando porque esse cara só tem essa visãozinha econômica, ele não está entendendo o jogo da Guerra dos Mares que está sendo jogados. O Michael Lind, recentemente, mostrou, inclusive, que a eliminação dos subsídios da época do governo Reagan, alô Reagan, grande Reagan, né? Resultou em quê? No declínio dos estaleiros dos Estados Unidos, apesar da Lei Jones que tinha surgido, você entende? Ou seja, uma falta de visão estratégica e geopolítica levou a uma confusão econômica. Então o Reagan, ele acabou ajudando a destruir, pensando único e exclusivamente na parte econômica, a capacidade naval e geopolítica americana. E veja bem, não é só lá não, a construção naval no Japão, por exemplo, ela está lá num outro patamar, ela está em plena capacidade, meu amigo. Ela tem pouquíssimo espaço para expansão até 2028, entende? Os construtores navais na Coreia do Sul também enfrentam desafios financeiros e capacidade. Isso foi dito até, acho que pelo CEO da Nippon Yusen, que é a maior linha de navegação do Japão. Então os caras simplesmente criaram um sistema econômico geopolítico que favoreceu a China. Quem criou? Os Estados Unidos, os globalistas, democratas, americanos, woke, entende? Então a falta de capacidade alternativa para substituir a produção industrial dos navios chineses mostra a quantidade de erros que a economia liberal, os liberais fizeram no mundo, incluindo na construção naval, incluindo a cadeia de suprimentos globais. Então, meu caro, a questão é muito simples. Quando o Trump hoje faz as tarifas, não acho que o Trump está improvisando. Toda essa visão da mídia, que é uma visão de o Trump é um louco que está tomando medidas irresponsáveis porque é um fanfarrão, isso é uma construção de personagem. Isso não é real. Lembre-se, eu já disse várias vezes, Trump assumiu no dia 20 de janeiro, nós temos início de abril. Ele tomou medidas avassaladoras em várias áreas, econômica, diplomática, jurídica, administrativa. O Trump planejou o governo dele. Não é uma coisa improvisada, entende? Não é uma coisa que foi chutada. Então ele está olhando hoje exatamente para a falta de capacidade alternativa de substituir a produção da China. Então ele já percebeu que a China hoje tem um papel insubstituível, tá? E fundamental na construção naval e também na cadeia de suprimentos global. Ele precisa agir, segurando o comércio chinês, trazendo empresas para dentro e mudando o sistema criado pelos liberais que gerou nessa confusão. Meu amigo, os construtores navais chineses hoje está garantido, pedidos de 46 milhões de toneladas brutas
que já foram feitos em 2024. Arthur, isso é pouco, é muito. Representaram 71% de todos os pedidos globais, tá? Com 7 das 10 principais construtoras navais por volume provenientes da China, meu caro. Então, é óbvio que o poder político, poder econômico e o poder jurídico que esses caras construíram é um poder que, de fato, coloca a segurança americana e do Ocidente em risco. Os caras dominaram o mar. Os números demonstram exatamente essa força da indústria da construção naval chinesa. Tá? E é um testemunho de certa maneira, que, claro, você pensar na sua soberania é algo absolutamente relevante, porque os navios chineses hoje dominam o mercado global. Então, por trás desse domínio estão décadas, meu caro, de investimento da indústria, da indústria de construção naval, mas também de inovação tecnológica, de capacidade de produção, de integração da cadeia de suprimentos. Os caras planejaram um país. Ok? Então é óbvio que o que nós estamos vendo hoje é exatamente um efeito das consequências de um modelo neoliberal que simplesmente permitiu que nós tivéssemos e fôssemos postos em riscos na nossa segurança, no nosso comércio, na nossa cadeia alimentar. O modelo de governo liberal, ele não é um modelo apenas econômico. Ele não erra porque você agora está pagando o ovo mais caro, ou não está comendo picanha, ou tem que ter o consignado, né? O seu próprio dinheiro emprestado para poder sobreviver. Ele erra porque ele coloca todos os ativos reais, físicos em risco, incluindo a sua segurança e a possibilidade de se escolher um outro mundo. Esse conjunto de fatores é o que o Trump está enfrentando. A guerra dos mares hoje é uma guerra de domínio, de comércio internacional, jurídico e também de infraestrutura tecnológica, porque passa necessariamente pelos cabos que estão debaixo do oceano. Hoje nós vivemos, não tenha dúvida, uma batalha bastante grande, que é exposta na mídia, mas também de bastidores, sobre a guerra dos mares. E países que pareciam satélites estão se tornando absolutamente importantes. Existem diversos países hoje que ganham essa dimensão estratégica exatamente porque estão percebendo esse tipo de jogo. Não desprezem, atenção, o que está acontecendo na Turquia. A Turquia, a gente falou semana passada, a sua importância de transbordo energético, tá? E como ela tem sido se equilibrado entre, de forma bem inteligente, as demandas da Rússia, a demanda dos Estados Unidos, da Europa, fazendo parte da OTAN e, ao mesmo tempo, usando a energia e a sua capacidade de distribuição energética para beneficiar o seu país e aumentar o seu investimento. Ela tem usado uma política externa muito interessante. E é por isso que Neu quer a cabeça do Erdogan, né, meu caro? Porque o cara ali não está, ele joga um jogo, nem vou dizer que é duplo, é um jogo triplo. Então, a Turquia hoje também ganha e será um polo importantíssimo. Não é recente isso, tá? Porque desde 2000 ela tem se apoiado exatamente nessa abordagem, que eu estou falando várias vezes aqui, porque eu acredito que o Brasil tinha que ter essa mesma política externa, que enfatiza cooperação ao invés de competição, mas uma neutralidade. Os laços econômicos que eles geraram sempre foi para melhorar constantemente os dados econômicos da Turquia. E os caras se aliaram, não só fazendo parte da OTAN e continuando com os Estados Unidos, mas se aliaram com Rússia, Irã e Síria. Então os caras deram um jogo pesado de neutralidade. E eles continuam sendo parte da OTAN e também são um grande parceiro comercial da União Europeia, entendeu? Mesmo assim, eles têm laços com a Ucrânia, com a China, com países do Oriente Médio, tá? E também com a Rússia. Então a Turquia, meu caro, tem se mostrado do ponto de vista, a economia é uma bomba, né? A inflação bombou, mas ele tem beneficiado os seus interesses e inteligentemente tem tirado vantagens de conflitos regionais para criar alianças convenientes quando é do seu interesse. A Turquia hoje, meu cara, é o segundo maior, anote isso, é o segundo maior parceiro comercial. Adivinhe de quem? Lá da Rússia. Então, a Turquia, meu caro, anote, é o segundo maior parceiro comercial da Rússia, tá? Ankara continua a depender das redes bancárias e de gás russa e fatura aí quase 60 bilhões em comércio com Moscou.
O relacionamento turco melhorou desde 95, exatamente quando a Rússia parou de apoiar o Partido dos Trabalhadores Curdos. E a Turquia também parou de apoiar lá os rebeldes chechenos. Desde então, os caras têm um relacionamento funcional, mas não acho que ela é complacente. Então a Turquia também criticou inúmeras vezes a Rússia, por exemplo, por estabelecer bases militares na Síria, em lugares como, por exemplo, o Tartus e acho que é isso. Khmeimim. E como ela controla o espaço aéreo do norte da Síria, ela também da Síria, perdão, a Síria que controla a parte da Turquia, não, brincadeira. Bom, mas ela também tem a capacidade de restringir o acesso russo pela parte especial. Então Ankara, que é a capital da Turquia, também usou a sua presença militar, por exemplo, lá no norte da Síria, para verificar a influência russa no passado. Então, assim, eles mantêm uma relação funcional, mas não complacente, entende? Então, por exemplo, eles fizeram uma ofensiva de drones nessa região de Idlib, lá em 2020. E isso ajudou, por exemplo, a oposição síria a encurralar o governo, que acabou gerando essa revolução e a queda que nós vimos agora. E apesar da Rússia, por exemplo, apoiar certas atividades no noroeste da Síria, apoiando o governo. Enfim, o Mar Negro, por exemplo, é uma área de extrema competição, onde a Turquia, por exemplo, ampliou a sua vantagem durante a guerra na Ucrânia. Então a Rússia tinha na sua cabeça exercer um controle sobre essa região do Mar Negro, tá? Até mesmo apreendendo portos ucranianos, porque nós vivemos, não se esqueça, a Guerra dos Mares, meu caro. Porque isso também afetaria o fornecimento global de grãos em 2022, entende? E afetou, de fato. Só que a Turquia, por exemplo, negociou, até inteligentemente, a liberação de milhões, meu cara, milhões mesmo. A Turquia garantiu milhões de toneladas de grãos, que garantiu a segurança alimentar deles exatamente nessa região do Mar Negro, apesar ali, inclusive, de ter alguns acordos mais complexos. Mas, enfim, é um exemplo claro de como, por exemplo, a rota de navegação que foi criada, por exemplo, entre o Mar Negro, que passa ali através, né, do Estreito do Bósforo, e o Mar de Mármara, e os Dardanelos, são importantes para você exatamente poder fazer com que milhões de toneladas de carga passem a cada ano. E isso conecta exatamente com o Mediterrâneo. Então, são exemplos que a gente está falando de inteligência, uso inteligente da sua condição geográfica, política e a compreensão também do que está acontecendo. Então, usando de geopolítica, a Turquia restringiu, por exemplo, o avanço e o poder russo no Mar Negro, entende? Então agora, embora a Turquia não tenha imposto, por exemplo, como queria os Estados Unidos, sanções e a Europa, sanções à Rússia, e tenha mantido seu fluxo de receita aberto, nem de longe ela aceitou a anexação russa, por exemplo, no caso mais recente da Crimeia. Lá na Crimeia tem mais de 5 milhões de turcos que dizem ter raízes tártaras da Crimeia. Tá? E a Crimeia tem, obviamente, uma importância também estratégica e histórica. Então, você vê que a Turquia hoje ganha uma relevância geopolítica inimaginável no que nós estamos vivendo. Você tem hoje uma China trabalhando para construir um poder naval para controle também das áreas de legislativas, políticas e de comércio marítimo, e você tem os Estados Unidos que precisa urgentemente refazer o seu projeto naval. Esse é o grande resumo da Guerra dos Mares, onde nós estamos vivendo hoje um caso específico de compreensão de um sistema econômico que simplesmente permitiu com que tivesse uma destruição de ativos geopolíticos de segurança nacional que colocaram o Ocidente em risco. Então, meu caro, hoje a minha mensagem é para os liberais que acham que tudo é economia. O seu modelo econômico colocou o Ocidente em risco. E a única coisa que o Trump pode fazer é o que ele está fazendo, com inteligência, criando tarifas, tentando reduzir o poder naval chinês, seja físico, seja jurídico. E outros países, como a Turquia, entenderam isso, estão construindo também a sua influência no poder logístico e no poder naval. Esse é o resumo da Guerra dos Mares. Mas, meu caro, ela não acaba por aí, porque o ponto mais importante da Guerra dos Mares tem a ver com o Ártico e com aquele arquipélago que eu falei para vocês no início do programa. Mas esse é um assunto para o nosso próximo Geoeconomia.